Olá, eu sou Otávio Perrota e vocês estão no canal Otávio Perrota Design. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre a história da tinta. Onde e quando se originou? Como começou a ser aplicada? Vamos falar da tinta óleo. Onde e quando se originou? De onde eram extraídos os pigmentos? Como era preparada? Vamos falar também da tinta acrílica. Onde e quando se originou e como era preparada? Eu acho, na minha opinião, que o artesão ele tem que saber um pouquinho da história do seu produto que ele está trabalhando. Ele tem que não só pegar o material e produzir a peça. Eu acho que o artesão ele tem que se inteirar mais sobre aquele produto que ele está produzindo, né? Que ele está modelando, que ele está esculpindo, né? Que ele está traçando os fios. Isso agrega valor ao trabalho do artesão. Se vocês olharem lá atrás nos vídeos que eu fiz aqui do canal, falando sobre empreendedorismo, isso agrega valor na hora de você discutir um preço com o cliente, na hora de você precificar o seu material, ok? Então, eu acho que todo artesão deveria sim saber sobre o seu material, saber sobre a sua matéria-prima, da onde ela veio, né? Como ela começou a ser preparada até chegar nas suas mãos, né? Para que você não seja simplesmente um artesão copista. Artesão copista? Artesão copista. Artesão copista é aquele que copia tudo, né? É aquele que pega o molde, modela a peça, pega o molde, pega a massa, coloca a massa no molde e saiu. Vai sair diferente do outro, que ele vai dar uma carinha diferente ao material, mas é uma cópia, né? Botou ali na forma, é uma cópia, né? Fez várias coisas iguais. Diferente do artesão que cria. O artesão que cria é aquele que vai buscar alguma informação, nem que seja na internet. Ele vai buscar, ele vai ver uma peça, ele vai ver o que ele pode modificar naquela peça, o que ele pode, ou então ele vai começar a desenhar, vai começar a rabiscar e vai fazer uma peça exclusiva, né? Esse é o artesão que cria, né? E o outro é o artesão copista. Então, quando eu falo a gente saber mais do nosso produto, não é perca de tempo. Para você ser um médico, ele tem que saber o quê? Sobre medicina, então ele tem que estudar. Para ser um advogado, ele tem que estudar. E o artesão é a mesma coisa. O artista plástico, o artesão é a mesma coisa. Ele tem que estudar, ok? Então segue a vinheta e vamos para o nosso vídeo.
De volta com o canal Otávio Perrota Design. Vamos falar da história das tintas. As primeiras tintas foram criadas pelos povos da pré-história, né? Primeiro indício da criação das tintas foi na pré-história. Eles usavam sangue, argila, terra, plantas, pedras e ossos moídos para pintar tanto o corpo quanto as paredes das cavernas. Logo, eles perceberam que era necessário um elemento ligante para fixar a pintura no local, para se tornar algo mais durável, né? Uma coisa que pintasse, caísse água ou a erosão, né, da pedra, da rocha, e não sumisse. Então, eles precisavam de algo que durasse mais, né? Então, eles começaram a usar gordura de animais e seiva de plantas, né? Para que essas pinturas tivessem maior durabilidade, né? Tanto é que hoje nós encontramos várias cavernas mundo afora com várias pinturas pré-históricas, né? Na antiguidade, os egípcios já conheciam materiais que lhe davam porção de cores fortes e brilhantes. E chineses e japoneses usavam nanquim. Naquela época, o nanquim era extraído de uma bolsa que o polvo e a lula, né, carregam, né? Aquela tinta preta que eles soltam quando está assustado, aquela tinta preta é chamada de nanquim, né? Então, daí eles começaram a extrair esse nanquim para poder usar na escrita. Na Europa, né, tinta, pintura, era coisa de interior de igreja, né, ou de gente muito rica, né, edifícios públicos e casas de autoridades. Os grandes artistas do Renascimento, como Michelangelo e Leonardo da Vinci, criavam eles mesmos as cores de seus quadros e guardavam esse segredo que não era revelado para ninguém. As tintas que usamos hoje, tanto para pintar casa, carros, quadros, produtos, né? Elas são industrializadas a partir de produtos de cargas químicas, né? Mas seguindo a mesma fórmula criada na pré-história, né? De onde vieram esses pigmentos, como eles fizeram esse ligamento, porém de uma maneira mais moderna, né? Vamos colocar assim, né? A partir de tintas, pigmentos, ligamentos, né? Criados em laboratório, ok? Vamos falar agora da tinta óleo. Pouco se sabe da origem de quando surgiu a tinta óleo, né? Ela começou a ser estudada a partir do século XVIII, mas a data correta da origem da tinta óleo ainda não se tem conhecimento, né?
Existem várias teorias, várias datas, mas nenhuma delas ainda é firmada como certa, né? Então, o estudo começou a partir do século XVIII. As pinturas a óleo mais antigas que se tem conhecimento, elas datam do ano 650 a.C. Em 2009, nas cavernas do Vale do Bamiyan, no Afeganistão, foram encontradas pinturas feitas à base de tinta a óleo, né? Com estudos, essas tintas eram feitas à base de óleo de noz e óleo de papoula. As antigas civilizações do Mediterrâneo, Grécia, Roma, Egito, usavam óleos vegetais, mas poucas provas foram usadas como meio de expressão artística, pois o óleo de linhaça demorava muito tempo a secar e tinha uma tendência para escurecer e fissurar, ao contrário do mastique e da cera. Foi o que eu falei aqui. Se a gente fizer uma pintura, né, como eu usei essa parte aqui, eu pintei o dourado, né? Se não tiver um secante, um óleo secante, né, ela pode demorar de 1 ano, 1 ano e meio a 2 anos para isso aqui secar. Fora isso, vai ficar esse tempo todo passando a mão e vai ficar saindo tinta. Isso aqui já tem uns 1 mês e meio que eu pintei e até agora não secou, né? Quando eu pinto com secante de cobalto, né, a peça seca em 12 horas, né? Eu pinto, tiro excesso, eu esfumaço, né? Eu coloco amido de milho, agrego amido de milho na peça para dar esse tom aveludado, né? Estoque aveludado. E a minha peça está seca em 12 horas. Se eu aplicar tinta óleo pura aqui, sem o secante, a minha peça vai ficar, pode botar uns 2 anos para ela começar a querer a secar, né? Só que a gente que trabalha com venda, a gente não pode esperar esse tempo todo, né, para nossa peça secar. Então, a indústria hoje nos possibilita os óleos secantes, né, para ajudar a secar mais rápido a nossa peça. Vamos voltar lá. Escritores gregos como Aétios Amidenos registraram receitas envolvendo óleos secantes, como óleo de noz, óleo de papoula, óleo de cânhamo, óleo de pinho, óleo de rícino e óleo de linhaça. Quando espessos, os óleos ficavam resinosos e podiam ser usados como verniz para selar e proteger as pinturas da ação da humanidade. Adicionalmente, quando se adicionava pigmento amarelo, podia ser usado como alternativa barata à douragem. Já os monges primitivos cristãos
mantiveram este registro e usaram técnicas dos seus próprios trabalhos artísticos. Teófilo Presbítero, monge alemão do século XVII, recomendava a utilização de óleo de linhaça e não aconselhava a utilização de azeite, devido ao seu longo tempo de secagem. No século XVIII, a tinta de óleo era usada para detalhes nas pinturas à têmpera. Pintura têmpera. O que é uma pintura têmpera? Pintura têmpera é quando a gente vai ver ela mais para frente, mas ela é feita basicamente de ovo, né? Da gema do ovo e da clara do ovo, né? Que vai dar um aspecto plastificado à peça, né? Ela seca muito rápido e ela vai dar um aspecto plastificado à peça. Daí nós chamamos de têmpera, ok? Mas nós vamos vê-la mais para frente. Inclusive, fugindo um pouco do tema, a clara do ovo misturada ao cal virgem, né? Ela é uma excelente cola. Ela cola até vidro, né? Uma garrafa caiu no chão, quebrou, uma garrafa antiga, que a gente tem assim um carinho por ela, né? Um copo, uma xícara. É só passar essa mistura de clara com cal, né? Uma colher de sopa de cal virgem para uma clara. Bate, bem batido, aquilo vai ficar transparente. Passa nas duas partes, firma um pouquinho e deixa secar. No final, você não vê nem aonde quebrou, de tão perfeita que fica a cola, né? Você não consegue visualizar direito aonde quebrou, porque ela vai ficar transparente e vai voltar a ficar, vamos botar assim, quase que perfeito, né? Então vamos voltar à nossa tinta óleo. No século XIV, Cennini apresentou uma técnica de pintura usando têmpera coberta por ligeiras camadas de óleo. As propriedades de secagem lenta dos óleos vegetais era de conhecimento comum dos pintores primitivos. No entanto, a dificuldade em adquirir materiais, né, significava que os mesmos eram raramente usados. E o longo tempo de secagem era visto como uma grande desvantagem para eles. À medida que a preferência do público se orientava para o maior realismo, as tintas de têmpera de secagem rápida tornaram-se insuficientes. Os pintores flamengos combinaram a têmpera e a tinta óleo durante o século XV. Mas no século XVII, a pintura de cavalete com tintas de óleo pura já era comum, usando as mesmas técnicas e os mesmos materiais que hoje nós usamos na pintura a óleo com as tintas modernas. Acredita-se, como eu falei, as provas são questionáveis, né? Que a técnica atual de pintura a óleo
foi criada em cerca de 1410 por Jan van Eyck, né? Acredita-se, não sabemos ao certo, né? Acredita-se. Apesar de Van Eyck não ter sido o primeiro a usar tinta a óleo, mas foi o primeiro artista que produziu uma mistura com óleo secante, que podia ser usada em uma combinação com pigmentos minerais, a mistura de Van Eyck, né? Então, ele não foi o primeiro a mexer a tinta a óleo, mas foi o primeiro a criar esses óleos secantes, né? Essa mistura consistia em vidro esmagado, ossos calcinados e pigmentos minerais, fervidos com óleo de linhaça até atingir um estado viscoso. Antonello de Messina, mais tarde, melhorou a tinta de óleo. Ele adicionou litárgilo ou óxido de chumbo 2. A nova mistura possuía uma consistência parecida com mel e melhores propriedades de secagem. Essa mistura ficou conhecida como óleo cotto, ou seja, óleo cozido. Leonardo da Vinci, mais tarde, melhorou essas técnicas através da cozedura de mistura a baixas temperaturas, adicionando de 5 a 10% de cera de abelha, ao qual evitava o escurecimento da peça, da pintura. Giorgione, Tiziano e Tintoretto também podem ter alterado a formulação. Já a utilização de óleos cozidos ou litárgilo escurecem uma pintura a óleo rapidamente. Nenhuma das pinturas dos velhos mestres que sobreviveram usavam estes componentes na mistura. Desde esse tempo foram feitas muitas experiências para melhorar a tinta a óleo. As tintas a óleo modernas são feitas a partir de óleos vegetais extraídos de plantas Vernonia, Calêndula e Eufórbia, cujos os óleos aumentam a resistência ou diminui o tempo de secagem. Antigamente, as tintas de óleo misturavam-se bem umas com as outras e tornavam possíveis variações sutis na cor, bem como a criação de detalhes, sombra e luz. As tintas de óleo diluem-se principalmente com terebentina. A resina mais usada continua a ser o óleo de linhaça, obtido por esmagamento da semente da planta do linho. Apesar dos processos modernos usarem vapor e calor para a produção de variedades refinadas do óleo, com menos impurezas, os artistas hoje, ainda continuam a preferir as variedades obtidas por pressão a frio. Outras variedades vegetais, como cânhamo, óleo de papoula, óleo de noz, óleo de girassol,
óleo de cártamo, óleo de soja, podem ser usados como alternativa ao óleo de linhaça, por uma variedade de razões. Por exemplo, o óleo de cártamo e o óleo de papoula são mais pálidos que o óleo de linhaça, e por isso permite brancos mais vibrantes. A extração e os métodos de processamento. Assim que o óleo é extraído, pode ser adicionados aditivos para modificar as suas propriedades químicas. Dessa maneira, consegue-se que a tinta seque mais rapidamente. É o caso que eu falei aqui da minha pecinha, né? Eu usando secante de cobalto, em 12 horas, a minha tinta óleo está seca. Ok? Ou que possua níveis de brilhos distintos. Assim sendo, as tintas de óleo modernas podem ter estruturas químicas complexas, as quais, por exemplo, podem aumentar a sua resistência aos raios ultravioletas, ou uma aparência tipo camurça. É uma aparência assim mais aveludada, né? Uma pintura aveludada. Pigmentos. A cor da tinta óleo deriva de partículas de pigmento, que são misturadas à resina. A resina são esses óleos vegetais. Os pigmentos mais comuns incluem sais minerais, como certos óxidos de branco, de zinco, de titânio, vermelhos, óxido de ferro ou cádmio. Outra classe de pigmentos incluem as argilas naturais, como ocre, terra de siena, né? Hoje existe uma variedade de tinta óleo. Existe uma paleta de cores assim gigantesca, né? Com pigmentos sintéticos, ou seja, pigmentos industrializados. Mas nada que a gente não possa fazer a nossa própria tinta com pigmentos naturais, né? Como eu abordei no vídeo anterior, podemos usar terras, podemos usar barro, podemos usar urucum, né, que é o coloral, podemos usar aquele pozinho amarelo, esqueci o nome dele agora, para fazer curry, para fazer comida, fazer arroz, tempero, né? Existe uma variedade de pigmentos que nós podemos criar as nossas próprias tintas, né? Tanto tinta óleo quanto tinta plástica. Então, como o carvão moído, que eu citei também no vídeo, né? O carvão moído também dá para fazer uma boa tinta preta de qualidade. Assim como existe os pigmentos sintéticos, né? Como cal, por exemplo. Eu vou fazer um teste, ainda não fiz o teste, com corante em pó alimentício, né? Vou fazer o teste com ele junto aqui com vocês, se dá para fazer
uma boa tinta óleo, né? Assim como eu falei dos corantes em pó também, assim como existe o corante líquido, né? Existe também os corantes em pó. Que a gente tem uma infinidade de cores. Nós temos algumas cores que dá para se fazer uma infinidade de cores, né? Tanto na tinta óleo quanto na tinta plástica. Assim como, cadê minha rosa teste? Eu falo rosa teste porque eu faço todo o teste nessa rosinha, coitada. Assim como dá para a gente fazer uma tinta, vou botar para cá, ver se aparece aqui. Uma boa tinta dourada que não sai. Eu posso passar o dedo à vontade e ela não sai, tá? E essa tinta dourada você vai gastar no máximo. Vamos botar, o óleo foi R$ 4. O pigmento dourado foi R$ 5. Máximo uns R$ 8 que nós vamos gastar para fazer essa tinta dourada, prata, bronze, cobre, todos os pós dourados que vocês virem por aí, né? A gente pode estar fazendo esse pó dourado aqui com uma ótima durabilidade, né? E não sai. Você pode passar o dedo, você pode tanto pintar a peça toda, quanto escrever usando um pincelzinho bem fininho, né? Pincel 000, são 3 zeros. São 3 zeros esse aqui. São 3 zeros. Um pincelzinho bem fininho, vocês podem estar... Deixa eu ver aqui. Ele é 3 zeros. Vamos ver se vai dar para ver. Não sei se dá para vocês verem. É pincel 3 zeros. Um dos mais fininhos que tem. Que dá para você mergulhar nessa tinta óleo e escrever suas peças, né? Sem fazer um monte de mistura com goma laca, com verniz. Até pode fazer com verniz, com goma laca, né? Apesar que a pintura dourada com goma laca, ela tende a escurecer, né? Ela vai ficando velha e vai ficando escura. E com esse aqui não. Esse aqui pode passar anos, ela vai ficar sempre o mesmo tom dourado, né? Vai passar uns 4, 5 anos, vai ficar sempre douradinho assim. Se eu usar a goma laca vai oxidar a purpurina ouro, né? A purpurina cobre, a purpurina bronze, e vai oxidar e vai ficar escuro, às vezes pode ficar até esverdeado, né? E com esse óleozinho não, com esse óleozinho nós vamos ter uma tinta dourada, uma tinta metálica para o biscuit de uma longa duração, né? Assim como essa pedra feita de isopor, né, e biscuit, ela foi toda pintada, né, com tinta óleo, né? Eu não usei tinta plástica nela, eu usei tinta óleo, né, para dar esse efeito realmente de pedra, né? Mas isso junto com o secante de cobalto, né, para dar esse aspecto de pedra mesmo, né, de natureza, ok? Vamos falar agora o nosso último ponto, que é a tinta acrílica,
A Revolução Industrial ocorrida no século XIX contribuiu para um abandono gradual do uso de derivados da biomassa. Houve uma substituição por insumos de carbono, como carvão mineral, petróleo ou gás natural. Com a virada para o século XX, derivados de petróleo começaram a ser desenvolvidos como características originais e custos baixos. O mercado de tinta não ficou isento deste processo e houve uma invasão de tintas que utilizavam como solvente compostos derivados do petróleo. A transformação teve início em 1907, quando Leo Baekeland desenvolveu uma variedade de resinas fenólicas. Esses novos materiais ofereciam maior resistência à água, menor tempo de secagem e uma durabilidade maior. Os anos posteriores geram novas opções de tintas, como característica ainda não pensadas. Assim surgiu as tintas acrílicas. Em 1934, a primeira resina acrílica foi utilizada, desenvolvida pela empresa química alemã BASF. A tinta foi usada pela primeira vez na década de 1940, combinando algumas propriedades do óleo e da aquarela. Assim como a tinta guache, né, a famosa tinta guache, ela é uma mistura de pigmentos em pó industrializados, né, com cal, né, para se formar aquela pedrinha de tinta que a gente usa na escola, né? Foram as primeiras tintas guache a serem formadas, né? Que a gente pinta o rosto e tudo mais. Ah, mas o cal é perigoso. O cal alimentício, cal alimentício. O cal virgem, ele é usado muito para fazer doces, para dar brilhos em doces. Ele é comestível. Ele pode ser passado no rosto, em brincadeiras de criança, usando a tinta guache, né? Porém, hoje a tinta guache ela vem sofrendo transformações e ela hoje tem vários produtos químicos agregados a ela, né? Então eu não aconselho muito usar tinta guache em brincadeira de criança, passar no rosto e tudo mais, né? Embora esteja escrito nas embalagens, produto atóxico. Atóxico quer dizer produto que não traz toxicidade. Mas eu vou dar um exemplo. Quem tem histórico de alergias, como eu, certos componentes químicos, eu não posso nem chegar perto. Determinadas sombras, determinados
sombras que eu falo, sombra de maquiagem, batons, essas coisas assim. Eu gosto muito de brincar com essas tintas, né? Com esses pós de batom, tudo mais, para usar nas minhas peças. Mas alguns têm um cheiro tão forte que aquele cheiro ele começa a fechar minha glote e começa a me dar alergia. Assim como o óleo de linhaça, né? Ele tem um cheiro muito forte, né? Junto com uns solventes que a gente usa para diluir também tem cheiro forte, mas ele não me dá tanto problema. Eu tenho que trabalhar ele sempre usando máscara, tá? Isso aí é batata. Se eu não usar máscara, ele vai começar a irritar a minha garganta. Assim como algumas massas, né? Que vem escrito produto atóxico, ou seja, não é tóxico, né? Da Polymer Clay, né? A cerâmica plástica. O cheiro de determinados tipos de massa da Polymer Clay, né? Da cerâmica plástica, me dá uma irritação muito grande, né? Eu não posso trabalhar com elas, né? Eu tentei, mas tive que parar porque ela me causa reação alérgica. Então, qualquer produto que nós formos trabalhar, mesmo ele escrito produto que não cause alergia, é bom vocês testarem primeiro passando o produto na pele, tá? Aqui, geralmente aqui no pulso, para ver se realmente não vai te dar alergia, né? Se começar a criar pintinhas e coçar, pode correr para o médico e pode parar de usar aquele produto que ele vai lhe causar alergia, né? Então, a mesma coisa acontece com tintas, né? A mesma coisa acontece com certos pigmentos, com certos corantes, né? Existe uma determinada cor, né? Que por acaso é o amarelo. Se eu trabalhar com ele puro na mão, sem luva, a minha mão começa a coçar. Mas é pela cor, né? Quase tudo que é amarelo tem alergia. É pela cor amarela, né? Não sei qual o problema. Eu com a cor amarela, mas a gente tem um problema sério, né? Mas depois que ela já está inserida na massa, aí já não me causa mais alergia. Mas no momento de eu estar utilizando o pigmento amarelo, né? Ela já começa a me dar alergia. Uma coisa meio estranha, mas a gente vai seguindo por aí. Bom, esse foi o nosso vídeo aula de hoje, falando sobre a história da tinta. Se inscrevam no canal, deixe seu like, compartilha com os amigos, ative os sininhos aqui embaixo para receber todas as notificações, deixe seus comentários, assista o vídeo até o final, porque só assim o YouTube entende que você está gostando dos nossos vídeos e começa a compartilhar com mais pessoas, a entregar para mais pessoas, ok? Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.